deram essa missão, né? Eis-me aqui. Então, para quem não me conhece, eu sou o Isaac, sou líder de crianças. Acho que eu estou nessa missão há faz uns 3 anos e até hoje eu permaneço. E sou grato por essa oportunidade, né? Na verdade, já estava sendo ameaçado há muito tempo de, de pregar, mas eu acho que o Senhor falou, não, espera ele ser transformado lá, levar uma pisa no reencontro, aí depois ele vai pregar. Dito e feito, né? Eis-me aqui, uma semana após o reencontro. E antes de falar o tema, ainda bem que colocaram já, plot twist. Eu quero dizer que Cristo é quem fascina os nossos dias. Ele é o motivo de nós estarmos aqui. Porque enquanto eu pedia para o Senhor, para Ele ministrar a palavra para mim, eu falei, Senhor, eu não quero trazer gambiarras espirituais, nem atalhos para a gente conseguir fazer algumas coisas para o Senhor. Não, o Senhor é o caminho, o Senhor é o meio, o Senhor é o motivo de nós estarmos aqui. E quando eu pedi para o Senhor, me dá uma palavra, o que o Senhor quer falar? Ele já estava trabalhando alguns tópicos comigo que eu vou trabalhar com vocês hoje, e o Senhor me falou uma palavra apenas, além. Essa foi a única palavra que o Senhor me deu. Depois ele ficou em silêncio e eu falei, meu Deus, e agora? Chegou quinta-feira e eu não tinha nada para falar, só tinha essa palavra, além. E o Senhor ministrando em mim, falando algumas coisas que eu precisava mudar, que eu precisava mudar em mim primeiro. E, de fato, nós precisamos ir além. O Senhor nos chama para ir adiante, a ir mais perto dEle, a ir além das nossas emoções, a ir além do que nós já vimos, conhecemos, experimentamos. O Senhor nos chama para um lugar mais profundo. Amém? Pois glória a Deus. O Senhor, Ele é um Deus que nos quebra. Ele é um Deus que destrói as falsas expectativas. Eu tinha colocado aqui os nossos sonhos. Eu falei, Senhor, muitos sonhos o Senhor moeu, destruiu, para que eu pudesse estar aqui hoje. Mas o Senhor me respondeu esses dias, não destruí teus sonhos, eu destruí as expectativas que você mesmo criou. As expectativas que o Senhor não colocou no meu coração, eu mesmo gerei. E eu chorando, falando, Senhor, doeu, mas estou aqui. E o Senhor, não. Eu tive que quebrar porque não era de mim. E o Senhor começou a me lembrar algumas coisas do meu reencontro, do meu encontro com Deus, lá de 1900 e bolinha, tô brincando, mas faz um tempinho já, e o Senhor começou a me lembrar de algumas coisas. Eu fui lendo meu caderninho, porque eu anotei literalmente tudo, o pregador falava eu estava lá, escrevendo tudo, então foi um tempo de relembrar também. Como eu já falei, mas todas essas dores, né, que nós sentimos, esses processos, as renúncias, as lágrimas derramadas aos pés do Senhor, os tesouros, os perfumes caros derramados aos seus pés, não se compara com a glória de Cristo. Nada, nenhum tesouro terreno, nenhuma performance que nós fazemos aqui, nenhum louvor, nenhum cantor, mesmo que seja uma voz bem bonita como a da Sara, nada se compara com a glória de Cristo, nada se compara com Ele. É Ele que nós desejamos, Ele é o amado das nossas almas, é Ele que fascina os nossos dias, é a glória dEle que nos move. Amém? Nós precisamos conhecê-lo mais e mais profundo nele. E às vezes nós não sabemos o que dizer ou fazer, mas há um zelo que nos consome e esse zelo nos convida a chegar mais perto dele. E não há outro tão lindo e perfeito como o Senhor, amém? A palavra além, ela pode ser um advérbio ou um nome. Como advérbio, ela significa mais adiante. Nós vamos ficar por aqui, porque esse é o significado que o Senhor trouxe no meu coração. Mais adiante, e além, e mais profundo do lugar que nós já estamos. Nós precisamos tirar o foco de nós mesmos para ir além. Nós precisamos tirar os olhos da nossa própria glória, do nosso próprio orgulho, da nossa máscara social, né? Porque querendo nós temos um status a preservar, e o Senhor quer quebrar isso em nós. Nós precisamos deixar ser crentes Babel, tirar Babel de dentro de nós. Lá em Gênesis 11:4 vai dizer assim: esse povo se reuniu, né, para construir e fazer uma torre que tocaria os céus. E eles disseram: venham, vamos construir para nós uma cidade com uma torre que alcance os céus. Assim, o nosso nome ficará famoso e não seremos espalhados por toda a terra. Algo que eu aprendi esses tempos, né, depois do reencontro. Eles queriam construir para quê? Para que o nome deles ficasse famoso. Porque querendo ou não, às vezes nós como cristãos mesmos, nós desejamos ser vistos. Nós queremos que as pessoas olhem para nós e vejam: nossa, olha como é que o Isaac está pregando, nossa, olha só como o Isaac fala bem, olha como é que a Sara canta bem, como o Fabrício prega, ou como o Jordi toca maravilhosamente aqui bem no altar.
Mas não, nós precisamos deixar as performances de lado, a nossa glória. O Senhor quer tirar a Babel de nós. Nós precisamos deixar o nosso orgulho ser quebrado. Nós precisamos descer a casa do oleiro e ser moldados pelo Senhor. E quando o Senhor ministrou em mim, a primeira coisa que Ele ministrou foi isso. Há um lugar que as nossas forças não conseguem nos levar. Há algo que as nossas emoções não são capazes de experimentar por si só. Há algo que a nossa perspectiva humana não compreende e que somente os que têm fascínio por Cristo conseguem alcançar. O Evangelho puro e simples, o coração de Deus, o centro de sua vontade e toda a sua plenitude. Amém? Nós precisamos ser mais fascinados pelo Senhor, conhecer mais Ele, e além da nossa religião, além das reuniões, além do que os nossos pés conseguem nos levar, além do que a força do nosso próprio braço consegue nos levar, nós precisamos ser guiados pelo Espírito de Deus. E o Senhor quer nos levar, novamente eu digo, o Senhor quer nos levar além, mais profundo, para mais perto dEle. E o Senhor não se agrada de um crente satisfeito, de um crente que está acomodado, de um crente que já se acostumou com a glória. O famoso crente 3S, sentado, salvo e satisfeito. O Senhor detesta esse tipo de crente. Não é da vontade do coração de Deus nós estarmos nessa posição, só sentados, vindo todo o culto aqui. Mas eu me arrumo, eu leio a Bíblia de vez em quando, eu venho uma vez por mês para a oração matinal, eu não falta um culto de sábado, eu não falta um culto de domingo. Mas o Senhor quer nos levar além da religião. O Senhor quer nos levar além do comodismo. E é necessário nos movimentar. É necessário fazer algumas coisas que vai doer na nossa carne. E geralmente quando a pessoa está satisfeita, ela está acomodada, ela é negligente. Quando chega uma palavra como essa, você precisa se movimentar, você precisa sair do seu lugar. Não, eu estou satisfeito. E começa a negligenciar. Não, eu não preciso, eu já estou bem, eu já estou salvo, eu já pratico os mandamentos, eu já estou no auge da minha vida aqui. Já está tudo bem. Mas não, o Senhor quer nos levar além, mais profundo. E Cristo nos chama para esse lugar de fascínio, de estar perto dEle. Amém? Eu vou pedir para a projeção aí, Efésios 3:8, por favor. NVI. Amém. Embora eu seja o menor dos menores de todos os santos, foi-me dada esta graça de anunciar aos gentios as insondáveis riquezas de Cristo. Pode continuar. Vai ser até o 21. E esclarecer a todos a administração deste mistério, que durante as épocas foi mantido oculto em Deus, que criou todas as coisas. A intenção dessa graça era que agora, por meio da igreja, quem é a igreja? Amém. A multiforme sabedoria de Deus se tornasse conhecida dos poderes e das autoridades nas regiões celestiais, de acordo com o eterno plano que Ele fez em Cristo Jesus, o nosso Senhor. Nele, por intermédio da fé, temos ousadia e acesso a Deus com toda a confiança. Portanto, peço a vocês que não desanimem por causa das minhas tribulações em seu favor, pois elas são glória para vocês. Por essa razão, ajoelho-me diante do Pai. Isso daqui é uma oração do apóstolo Paulo pela igreja. De que toda família, nos céus e na terra, recebe o nome. Oro para que, segundo as riquezas da sua glória, Ele os fortaleça poderosamente no íntimo por meio do seu Espírito. Isso para que Cristo habite pela fé no coração de vocês, de modo que estejam arraigados e alicerçados no amor. Assim, vocês perceberão com todos os santos qual é, repitam comigo, a largura, o comprimento, a altura e a profundidade do amor de Cristo. E conhecerão esse amor que excede todo conhecimento, para que sejam cheios da plenitude de Deus. Aquele que é capaz de fazer infinitamente mais do que tudo que pedimos ou pensamos, segundo o seu poder que atua em nós. A Ele seja a glória na igreja em Cristo Jesus, por todas as gerações e pelos séculos dos séculos. Amém. O convite do apóstolo Paulo, ele está fazendo um convite à igreja. Conheçam Jesus. Conheçam a largura, a altura, a profundidade. Conheçam quem Cristo é. O nosso Deus é um Deus eterno e infinito. Ele se renova a cada manhã. As revelações do Senhor se renovam. Todos os dias Ele está diferente, traz algo novo. O nosso Deus não é um Deus monótono.
E Ele nos convida para ir mais perto, para conhecer Ele em intimidade. O apóstolo Paulo vai dizer que não é de qualquer jeito também que você se busca o Senhor. Primeiro, o Espírito Santo fortalece o seu espírito. E quando Ele fortalece o seu espírito através da fé em Jesus Cristo, alicerçados em amor, arraigados em amor, nós vamos conhecer o Senhor. Então não é de qualquer forma, não é na força do nosso braço, não é lendo milhões de livros. Claro que nós precisamos buscar conhecimento, mas é através do poder do Espírito Santo que fortalece o nosso espírito. Amém? É Ele que nos revela, é Ele que convence. Zacarias 4:6. Eu esqueci o versículo agora, gente. Peraí, buguei minha cabeça. Nem por força, nem violência, mas é pelo Espírito de Deus, assim diz o Senhor dos Exércitos. Então não é pela nossa força. Então é algo, antes de começar aqui, na verdade já começamos, mas nós precisamos entender que é através do Espírito Santo. Não é através de homens, não é através da força humana, é através do Espírito de Deus. Amém? Se estiver falando rápido demais, vocês não toquem. E muitas pessoas, diante desse convite, escolhem ficar acomodados. Nós temos um convite maravilhoso, o véu se rasgou. O véu se rasgou. Nós não tem mais o lugar santo, o Santo dos Santos, o lugar santíssimo e tal, não tem a Arca da Aliança. Não, hoje nós somos a Arca da Aliança, hoje nós contemos a presença do Senhor em nós. Amém? E nós conseguimos alcançar hoje, até de forma palpável, a presença do Senhor. Mas quem está acomodado, não alcança, não experimenta. E hoje nós temos uma geração que está no superficial, preso em uma religião que se resume em achismos, em reuniões em domingo. Nós somos a geração que, se terminar um relacionamento hoje, fica brigado com Deus. Ah, Senhor, por que o Senhor permitiu? Por que o Senhor permitiu eu conhecer aquele atribulado? Mas até algo que o nosso pastor Carlos diz, quando você foi orar, você falou, Senhor, você não falou, Senhor, faça a tua vontade, você falou, Senhor, abençoa, e acabou. Daqui que eu sigo sozinho pela minha vontade. Por isso que você quebrou a cara. Aconteceu comigo, eu falei isso por mim mesmo, por experiência própria. Às vezes nós criamos expectativas, a gente às vezes nós estamos ali fazendo as coisas sozinhos, sem a vontade do Senhor, e quando a gente quebra a cara, a gente quer apontar o dedo para a cara de Deus e falar, Senhor, foi tua culpa. Por que o Senhor permitiu? E nós temos essa geração, uma geração mimizenta, que se vitimiza, que se prende nos seus traumas. Tem gente que tem 4, 5 anos de crente e continua ferido, com as mesmas feridas. Senhor, estou ferido, me magoaram no passado, não sei quantos anos, e por isso eu não vou mais profundo, por isso eu não quero o Senhor, fui magoado. E nós precisamos ir além das nossas emoções. O Senhor quer curar as nossas feridas, nós precisamos ir além. Amém? Se a dificuldade vem, nós deixamos de acreditar, Senhor, porque o Senhor permitiu. E eu fico me perguntando que evangelho é esse que as pessoas acreditam. Porque Jesus diz, no mundo tereis aflições. Será que você realmente conhece Jesus? Será que esse é o Jesus que você tem se relacionado? Porque o evangelho, o verdadeiro evangelho puro e simples, ele te convida para morrer. O evangelho puro e simples te convida para deixar tudo, para sair da bolha, para sair do lugar que você está sentado e cumprir a vontade dele. Amém? O Senhor nos chama para ir mais profundo e é tempo de cumprir a sua vontade. Em glória a Deus, estão me entendendo? E o primeiro tópico que eu quero trazer para vocês é: o Senhor nos chama além da bolha. Às vezes nós, como cristãos estamos acomodados e nós ficamos presos dentro de uma bolha, dentro da nossa própria realidade, com aquilo que nós apenas vemos. Se alguém chegar aqui hoje e falar, eu esqueci o nome agora daquela missionária que veio da França, Joana, missionária Joana. Ela começou a falar aqui sobre a conversão de uma pessoa que trabalhava com tráfico humano, que traficava pessoas, mulheres brasileiras. E ela contou o testemunho, disse que evangelizou esse homem. Ele aceitou Jesus e uns 6 meses depois ele morreu de infarto, mas morreu com Cristo. Eu achei até um pouco engraçado. Mas quem vive dentro de uma bolha, gente, isso não faz parte da nossa realidade hoje em Marabá. Pelo menos pode estar acontecendo, mas nós não percebemos. E quando nós vivemos dentro da bolha, nós ficamos incrédulos. Não, isso deve ser mentira, está exagerando, ela quer ganhar dinheiro. Nós ficamos nesses achismos, presos na nossa própria realidade. Mas o Senhor nos chama para enxergar a partir da perspectiva dEle. Amém? E
nós precisamos também parar de banalizar a falta de amor ao próximo. Algo que tem sido banalizado, algo que as pessoas fazem brincadeira. Isso aqui o Senhor me deu bastante, bastante pisa, porque quem me conhece, conhece. Quem sabe, sabe. E às vezes é muito difícil amar o próximo. E é um mandamento até que chega a ser esquecido. As pessoas acham que amar o próximo é eu chegar aqui no Jordi e falar graça e paz, acabou. Isso é amar o próximo. Amar o próximo não é suportar, gente. Você está apenas suportando, e o Senhor nos chama além de suportar as pessoas. O Senhor quer que nós venhamos impactar as pessoas com o amor de Cristo, constranger elas, amém? E as pessoas ficam falando, eu tenho um espírito de Pedro. Eita, é o espírito de Pedro que habita em mim. Não, gente, pelo amor de Deus, nós temos o espírito de Deus. Nós temos que parar de dar desculpas, de falar, eu tenho o espírito de Pedro, por isso que eu vou dar, só vou dar patada agora, é pá, e acabou. E não é. Então é esse o evangelho que Jesus nos pregou. Jesus fala, aquele que chama o seu irmão de idiota, esse é digno de julgamento. Então, Mateus 5:22, mas eu digo a vocês que qualquer um que se irá contra o seu irmão estará sujeito a julgamento. Do mesmo modo, qualquer que disser a seu irmão tolo ou idiota será levado ao tribunal. E qualquer que disser insensato corre o risco de ser lançado ao fogo do inferno. Então é o que a Bíblia diz, não sou eu, isso aqui foi Jesus, são as palavras dele. Mas hoje nós estamos assim, em jovens, e isso eu falo de mim mesmo, tá, gente? Não estou acusando ninguém não, tá? Vocês não são assim não, é só eu, tá? De chegar e toda hora tá se estressando, toda hora tá tratando as pessoas mal, e o Senhor começou a trabalhar no reencontro, e o Senhor, tu tem que amar o próximo, tu tem que amar o próximo, tu tem que amar o próximo. Porque algo que o Senhor falou no meu coração, amar o próximo é a expressão do caráter de Cristo e é o centro da vontade de Deus. Amar o próximo, amar pessoas. O Evangelho não nos chama para ficar sentados, o Evangelho nos chama para pregar o ID, para pregar o Evangelho, para pregar sobre Jesus, para impactar as pessoas com o nosso amor. E para isso nós precisamos sair do comodismo, precisamos quebrar as barreiras, levantar do sofá, parar de ficar apenas assistindo cultos, as pregações que você vê na internet e começar a viver elas. O Senhor nos chama para ir além. Amém? Mateus 5:43, aí no capítulo 5, vocês ouviram o que foi dito? Ame o seu próximo e odeie o seu inimigo. Mas eu digo, amem os seus inimigos e orem por aqueles que perseguem vocês, para que vocês venham ser filhos do Deus Pai, que está no céu. Porque Ele faz raiar o sol sobre maus e bons e derrama chuva sobre justos e injustos. Portanto, se vocês amarem aquele que os ama, que recompensa receberão? Até os publicanos fazem isso. E se saudarem apenas os seus irmãos, o que farão demais? Até os gentios agem assim. Portanto, vocês devem ser perfeitos, como é perfeito o Pai Celestial de vocês. Então, a gente tem aquele achismo de falar, fulano de tal, não gosta de mim, então não vou gostar dele também. Não, Jesus pregou o contrário. Não é só amar aqueles que nos amam, não é só ficar ali na nossa panelinha no dia de culto e ficar ali conversando com as mesmas pessoas, não. O Senhor nos convida a amar os nossos inimigos também. Aquele que diz que você não presta, aquele que acusa você do seu passado, aquele que desacredita em você, que fala mal de você pelas costas, até na sua cara. O Senhor nos leva, o Senhor nos chama, é para amar essas pessoas. Porque Jesus, ele não veio, os sãos não precisam de médico, e sim os doentes. Jesus não veio buscar santos, mas sim pecadores. Então, hoje nós vemos um evangelho, esse que é até muito bonito, né? De você ficar ali, estou na paz, estou ali acomodado, o Senhor já me salvou, não vou fazer mais nada. Vou viver minha vidinha aqui, mas o Senhor nos lama. Eita, meu Deus, a dicção está indo com Deus aqui também. O Senhor nos chama para ir além, para amar essas pessoas, para impactar a vida das pessoas. Gálatas 5:14, pois toda a lei se cumpre em um só mandamento: ame o seu próximo como a você mesmo. Gente, isso aqui é muito forte. Toda a lei se cumpre em um mandamento: ame o seu próximo como a você mesmo. Às vezes eu pensava que era amar Deus, mas não, é amar o seu próximo. O evangelho pode até se resumir nisso: amar o próximo. Jesus veio, morreu na cruz, foi para nos salvar, foi para salvar gente ruim. Não foi para salvar gente boa, foi para salvar gente ruim.
Mas nós ficamos, eu sou da igreja só tem gente santa. Não. Oh. A igreja é um hospital, gente. A igreja é praticamente um hospital. É para aqueles que precisam de Cristo. É para os pecadores, é para sermos transformados. É na coinonia que Cristo é revelado, na comunhão. Amém? Deixa eu beber a aguinha aqui, peraí. Amém. Nós precisamos impactar a vida das pessoas, constranger as pessoas com o amor de Cristo. Mas um cristão acomodado, ele não dá tanta atenção a isso. Um cristão acomodado, ele acha que só de chegar ali, ei, cara, vamos pro culto. Isso é muito tempo atrás, assim, eu levei uma lapada do meu líder. A gente falando assim, eu chamei pessoa pro culto e tal, eu evangelizei. Não, evangelizar não é chamar a pessoa pro culto. Não é porque você está chamando Lohane, bora ali pro culto sábado, 19h30. Isso não é evangelizar. Isso não é. E o Senhor nos chama para ir além disso, para evangelizar as pessoas. Pregue, se for preciso, use palavras. Nós precisamos impactar as pessoas com o nosso caráter. Por isso que o amor ao próximo é a expressão do caráter de Cristo. Porque amando as pessoas, nós vamos expressar quem é Cristo. Jesus não veio para a terra para construir igrejas, para construir templos, para fazer performance, não. Ele veio fazer milagres. Ele veio para buscar as viúvas, ele veio para buscar as prostitutas, os homossexuais, as pessoas que estão perdidas no pecado. E o Senhor quer que nós venhamos impactar a vida dessas pessoas com o Evangelho puro e simples, com o nosso caráter. Amém? E por isso que o Senhor nos chama para sair da bolha, aí atrás da ovelha perdida, porque 99 não é 100. Nós precisamos correr atrás dos necessitados, daqueles que a sociedade esqueceu, das pessoas que são excluídas até mesmo da sociedade. Os autistas, os surdos, as pessoas deficientes. O Senhor quer alcançar essas pessoas também. Mas quem vive dentro de uma bolha não sabe nem da existência dessas pessoas. Eu acho tão bonito Libras. Gente, eu sou intérprete. Eu acredito que todo mundo já me viu interpretando. Gente, o que as pessoas mais falam é: Libras é tão lindo. O que é lindo é você aprender Libras e impactar os surdos. O Senhor nos chama para evangelizar esse povo. O que hoje nós vemos é assim, a geração: vou aprender inglês, vou ser missionário, vou ali para os Estados Unidos, vou para o Canadá, eu vou aí para o buraco do mundo todinho. Mas o Senhor está nos chamando para evangelizar as pessoas que estão do lado da nossa casa. O Senhor nos chama para evangelizar primeiro a nossa nação, a nossa família. Nós não podemos esquecer daqueles que são dos nossos. Nós precisamos evangelizar e impactar a vida das pessoas que estão por perto. E um relatório da International Mission Board indica que mais de 155 mil pessoas morrem diariamente sem conhecer Cristo, o que representa uma média de 2 pessoas por segundo. 2 pessoas por segundo morrem sem conhecer Cristo. E o que nós estamos fazendo? Sentados, parados? Será que nós realmente nos importamos com as pessoas que morrem sem Jesus? Nós precisamos chorar com os que choram. E tem uma mãe chorando agora porque perdeu o filho. Tem uma criança chorando agora porque foi abusada. Tem pessoas que sofrem, gente. E quem vive dentro de uma bolha não vê. Quem vive dentro de uma bolha não se importa. Não se importa, essa é a verdade. Mais de 10 milhões de surdos no Brasil e apenas cerca de 1% se declaram cristãos. Tem pessoas sendo vítimas de tráfico humano agora. Existem crianças, tem uma criança sendo abusada agora nesse momento, enquanto nós estamos aqui. Tem uma pessoa morrendo agora, sofrendo no hospital, com a alma clamando por Cristo. Tem alguém pulando de um precipício e colocando a corda no seu pescoço, se mutilando agora, com a alma amargurada. E o que nós estamos fazendo diante disso? Diante dessas estatísticas, diante de tantos dados? Gente, às vezes nós pensamos que não era a nossa realidade, mas às vezes está muito perto. Talvez alguém da sua família sofreu algum abuso, alguém da sua família foi traumatizado, alguém da sua família está sofrendo depressão. E nós precisamos impactar a vida dessas pessoas. O nosso Deus é um Deus de amor, amém? E será que esse Deus de amor, o coração dele não sofre com as pessoas que estão sofrendo?
O Senhor sente. O coração de Deus chora por pessoas. O coração de Deus está chorando pelo perdido. E nós precisamos sentir a dor do coração de Deus. Mas enquanto nós continuarmos parados, sentados, ali no superficial, no raso, nós não veremos a glória de Deus e não iremos impactar a vida dessas pessoas que tanto precisam. Amém? E um testemunho, algo que aconteceu comigo, o Senhor me lembrou esses dias, nem eu lembrava mais, não dava tanta importância. Na minha casa tinha uma vizinha, eu não lembro nem que época foi, eu não lembro de muitos detalhes. Eu lembro que a mãe tinha sonhado que ela ia receber uma notícia ruim. Ia chegar uma notícia ruim. E quando a mãe sonha, filho, acontece, bota o joelho no chão, intercede aí. E no outro dia eu cheguei em casa, não lembro se eu vi foi uma ambulância ou foi o carro da polícia, acho que foi o carro da polícia, não lembro. E eu falei, mãe, o que aconteceu? Que tá ali na casa dos vizinhos, do kitnet. E ela falou assim, que a nossa vizinha tinha se suicidado. Tinha pegado uma corda, colocou no pescoço, amarrou e se matou. Os filhos dela já eram grandes, se eu não me engano. E algo que o Senhor lembrou, que eu não sabia nem o nome dela. Eu não lembro nem o rosto. Eu não lembro nem as características físicas direito. Eu acho que eu nunca nem olhei no rosto daquela mulher. E às vezes nós pensamos que está longe, mas não está perto. Tinha uma mulher amargurada, com a alma sofrendo, clamando por Cristo. Na expectativa de alguém chegar nela e eu tenho uma esperança para ti. Mas eu estava tão incomodado que eu não sabia nem da existência dela. Eu nem me lembrava dela. Quando chegou o dia, ela morreu. Como ficou a família daquela mulher? O Senhor nos chama para ir além. Além do nosso quarto, aí além da nossa casa, aí além de ficar o dia inteiro só no Instagram, vendo as pessoas pregando o Evangelho lá fora. O Senhor está chamando você também para impactar a vida dessas pessoas. Nós precisamos impactar a vida das pessoas, ser caráter de Cristo. O Senhor nos chama para sermos resposta de Deus. Há uma geração, há um jovem agora esperando você. Você é a resposta de Deus para essa geração, amém? Nós somos a resposta. Nós conhecemos Cristo, amém? Porque ninguém está no raso não, nós estamos caminhando para ir mais perto do Senhor. E o Senhor nos chama. Ele não precisa de nós, mas Ele nos chama para sermos participantes do plano. Ai, Senhor, é forte, meu Deus. Há uma ardente expectativa da criação. Romanos 8,19. Essa criação é a humanidade. Aquele que não tem Cristo é apenas criatura. Mas o Senhor, o coração de Deus anseia por essas pessoas. Amém? E Ele espera a manifestação de quem? Dos filhos. Que os filhos se revelem, que os filhos se posicionem, que os filhos comecem a pregar quem é o Pai, que os filhos revelem quem é o Pai para essas pessoas que estão perdidas, para essas pessoas que não têm paternidade, para essas pessoas que estão órfãos, que têm família, mas têm um espírito de órfão, de orfandade, se sentem sozinhos, solitários. A nossa geração hoje é algo muito comum, gente. Às vezes, na minha escola mesmo, eu estou com depressão, estou com ansiedade. Se tornou comum. Uma geração que está em crise, que precisa ter sua identidade firmada em Cristo. E somente os filhos, somente se os filhos se manifestarem como filhos de Deus e revelarem a conduta do Pai, a identidade dele,
Porque na identidade do Senhor nós encontramos a nossa. Porque se o Senhor é Pai, nós somos filhos. Amém? Então, anotem aí. O Senhor nos chama além da bolha. 2. Além da religião. O Senhor nos chama além dos ritos, além dos dogmas, além das reuniões, além de ficar só sentado. O Senhor não se agrada do crente 3S, sentado, salvo, satisfeito. O Senhor não quer pessoas assim. Tiago 4, a partir do versículo 7. Portanto, submetam-se a Deus e resistam ao diabo, e ele fugirá de vós. Aproximem-se de Deus, e ele se aproximará de vocês. Só lembro do espontâneo do diante do trono. Tem essa parte. Pecadores, limpem as mãos. Vocês que têm a mente dividida, purifiquem o coração. Entristeçam-se, lamentem-se e chorem. Troquem o riso de vocês por lamento e a alegria por tristeza. Humilhem-se diante do Senhor e Ele os exaltará. A gente vê as pessoas falando, os humilhados serão exaltados. Não, são os que se humilham. São os que buscam os pés e não as mãos que fazem as obras. Nós precisamos ser filhos maduros que não vão ficar buscando apenas as bênçãos, apenas as mãos do Senhor. Senhor, faz isso para mim. Senhor, faz aquilo para mim. Não. Nós precisamos estar aos pés do Senhor, sentindo as dores do seu coração, conhecendo quem Ele é, conhecendo a sua largura, a profundidade, o tamanho, a altura. O Senhor nos chama para ir para mais perto dEle. E a religião, ela não revela Cristo. Jesus diz, vinde a mim. Jesus diz, o meu fardo é leve, meu jugo é suave. Mas na religião você não encontra esse fardo leve. A religião, ela te convida para você servir, sem conhecer a quem você está servindo. Nós precisamos conhecer Cristo. Nós precisamos saber por que nós estamos servindo. Não é algo para agradar o coração dos homens. Não é para suprir a expectativa de alguém, dos pastores, do Fabrício ou de qualquer outra pessoa, não. É para agradar o coração de Deus. É para conhecê-lo. É para honrar Ele e fazer o nome dEle ser conhecido. O Senhor nos chama para desenvolver um relacionamento maduro com Ele. A intimidade. E a intimidade só é desenvolvida através da constância, buscando conhecê-lo dia após dia. Por isso que é tão difícil seguir a Cristo. Porque quem está acomodado, ele não tem vontade de ler a Bíblia. Vou falar para vocês, gente, é tão difícil ler o Velho Testamento. Gente, eu estou em Levítico. Meu Deus. Eu falo, Senhor, gera paixão pela Tua palavra em mim. E o Senhor tem falado algumas coisas comigo através, porque às vezes, a tábua de não sei quantos metros, e não sei o que lá, e a mente fica assim, eu não entendi nada. Eu li, parece que eu não li. E às vezes a gente fica perdido. Gente, mas é através da constância, nós vamos gerando intimidade, nós vamos gerando paixão. O reino de Deus, nós conseguimos através do esforço. E o versículo está dizendo, o que está escrito não está dizendo que você consegue através da força do seu próprio braço. Não. Está querendo dizer o quê? Que é necessário um esforço, é necessário uma dedicação. Mas nós só conseguimos através do Espírito de Deus, amém? Nós acabamos de falar sobre isso. E hoje nós vemos uma geração que não prefere ficar em questionamentos vazios, ficar defendendo. Tem gente que é fervoroso na hora de defender assim. Mas beber pode, não pode se embriagar. Não, pode, está escrito isso. Não, que não sei o que lá. Pode fazer isso sim. Pode beijar, pode fazer o que quiser, pode fornicar sim. E tem gente que é fervoroso para defender coisas que são contra a Bíblia. E o Senhor está falando, jovem, desenvolva um relacionamento maduro com Deus. Além desses questionamentos de criança. O Senhor tem falado comigo isso. O Senhor falou que é para mim parar de conversar com aquela pessoa. Eita, eu tô sentindo de Deus aqui. Aí passa 2, 3 semanas. Eita, eu tô sentindo de Deus aqui, que é para mim parar, mas eu vou continuar aqui e tal. Gente, tem gente que acha bonito, eu era assim, né? tô me expondo aqui.
O Senhor está falando isso comigo direto. O Senhor sempre está falando isso no meu coração. Gente, eu sou líder de criança. Eu trabalho com criança. E para quem a gente vive repetindo as mesmas coisas para as crianças. Não coloca o dedo na tomada. Ei, menino velho, não coloca o dedo na tomada. Não, Rafa, vai tomar banho, e não vai. Vai tomar banho e fica repetindo. Gente, a gente faz isso com as crianças. Se o Senhor está falando com você faz tempos, faz isso, faz aquilo, e Ele continua repetindo, é porque você ainda não obedeceu. É porque você ainda não foi maduro o suficiente para discernir a voz do Senhor. E nós só vamos conhecer a voz do Senhor. Eu fico pedindo: Senhor, me ensina a conhecer a Tua voz, a saber quando é o Senhor que fala na minha alma. E o Senhor, Ele chama: então me conheça mais, tenha mais intimidade. Porque quando nós não conhecemos, se eu pegasse duas pessoas desconhecidas aqui, um é fulano de tal e aqui é Severino, aí os dois estão falando, eu não vou saber discernir qual é a voz de quem é quem, porque eu não conheço eles. A mesma coisa é com o Senhor. Se eu não conhecer Ele, eu não vou discernir a voz dele, não vou saber quando é o Senhor que fala. Vou ficar sempre naquele questionamento: será que foi Deus? Será que foi o Senhor mesmo que falou para fazer isso? Nós ficamos nisso, mas o Senhor nos chama para ir além da religião. Amém? Glória a Deus aqui, vamos continuar. E nós vemos isso bem presente, algo no jovem rico, Mateus 19, a partir do versículo 17. Por que você me pergunta sobre o que é bom? Jesus respondeu: há somente um que é bom. Se você quer entrar na vida, obedeça os mandamentos. Quais? Perguntou. E Jesus respondeu: não assassine, não adultere, não furte, não dê falso testemunho você mesmo. E o jovem rico lhe disse: a tudo isso tenho obedecido. O que ainda me falta? E Jesus lhe respondeu: se você quer ser perfeito, vá, venda os seus bens e dê o dinheiro aos pobres, e terá um tesouro nos céus. Amém? Há um tesouro, um galardão guardado para nós. Depois venha e siga-me. Ouvindo isso, o jovem afastou-se triste, porque tinha muitas riquezas. Então Jesus disse aos seus discípulos: em verdade lhes digo que é difícil um rico entrar no reino dos céus. E digo ainda que é mais fácil um camelo passar pelo fundo de uma agulha do que um rico entrar no reino de Deus. Quando os discípulos ouviram isso, ficaram perplexos e perguntaram: então quem pode ser salvo? E Jesus olhou para eles e respondeu: para o homem é impossível, mas para Deus todas as coisas são possíveis. Então Pedro lhe respondeu: nós deixamos tudo para seguir-te, o que será de nós? E Jesus lhe disse: em verdade lhes digo, quando o Filho do Homem se assentar no seu glorioso trono, na renovação de todas as coisas, vocês que me seguiram também se assentarão em 12 tronos para julgar as 12 tribos de Israel. E todo aquele que tenha deixado casa, irmãos, pai, mãe, esposa, filhos ou campos, por causa do meu nome, receberá 100 vezes mais e receberá a vida eterna. Contudo, muitos primeiros serão os últimos e os últimos serão os primeiros. Há um galardão, uma glória que o Senhor tem para nós, amém? Mas só recebe aqueles que deixam tudo. O jovem rico chegou com a religião dele, com a conduta dele. O jovem rico, se a gente fosse trazer para a nossa realidade, ele seria uma pessoa socialmente aceita. Uma pessoa que não peca, né? Está praticando todos os mandamentos, ama o próximo, está lá, está ali bem vestido, está indo para a igreja, está ali com a liderança bacana. Mas Jesus fala: entrega suas riquezas, entrega o que tu tens. Não que seja errado, gente, nós adquirimos bens, né? Mas é errado quando isso toma o lugar do Senhor no nosso coração. E às vezes essas riquezas, não é nem falando às vezes de bem material. Pode ser algo abstrato, algo que você tem vivido. Pode ser um amigo, pode ser uma conduta, pode ser uma máscara que você coloca diante das pessoas, para as pessoas olharem para você e pensar que você é bom, mas só há um bom, que é Deus, que é Jesus. Amém? Na verdade, nem Jesus se considerava bom. Bom só há um, e é meu Pai que está no céu. E algumas coisas que precisam morrer dentro de nós. Nós precisamos abrir mão dessas riquezas.
porque aquilo que é abundante demais no nosso coração e que tira o Senhor do centro, e mesmo que você esteja servindo ali, cumprindo os mandamentos, o jovem rico sabia de Bíblia, com certeza, ele cumpriu os mandamentos. Quem conhece a lei cumpre. E ele sabia, talvez ele até orasse, talvez ele fizesse os devocionais dele certinho, trazendo para a nossa realidade, né, para o nosso dia a dia. Fazia devocional, ia para oração matinal, servia no kit, servia no louvor, seja lá onde for. Mas o Senhor diz: entrega suas riquezas, entrega aquilo que tira Cristo do teu coração e me segue. E me segue. Quando o Senhor nos pede para seguir Ele, é para deixar tudo. Talvez você veio hoje aqui com a expectativa: eu vou ali, eu vou receber, eita glória, vou receber bênção, vou receber carro, vou receber ali a provisão de Deus. Não, isso não é o Evangelho. O Evangelho nos convida para deixar tudo, é para morrer. O Evangelho nos mata, o Evangelho dói, o Evangelho custa tempo, o Evangelho custa tudo. Ele não custa muito, ele custa tudo. O chamado custa tudo. E o Senhor nos chama para entregar tudo aos pés dele. Amém? E o Senhor nos chama, terceiro tópico, além da vida. Eu quero dizer para você que não existe glória sem morte. É necessário morrer. A glória que nós temos está no céu. Porque não adianta a gente juntar tesouros nessa terra. As traças vão comer, a ferrugem vai consumir, o ladrão vai roubar, mas há um tesouro, há um galardão que é eterno, e está em Cristo, está no Senhor, é a glória dele, é viver a vida eterna. Aqui nós acabamos de ler, são aqueles que deixam tudo, aquele que deixou pai, que deixou mãe, que deixou campo, seja lá o que for, esse vai receber 100 vezes mais do que entregou, e vai viver a vida eterna com Cristo. Amém? E Mateus 16, a partir do versículo 24. Então Jesus disse aos seus discípulos, além da vida, viu gente, terceiro tópico. Então Jesus disse aos seus discípulos: se alguém quiser vir após mim, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. Pois quem quiser salvar a sua vida, a perderá. Mas quem perder a própria vida por minha causa, a encontrará. Pois o que adianta ao homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua vida? Ou o que pode dar o homem em troca da sua vida? Se você realmente quer esse evangelho, perca a sua vida. Sabe, é até bonito. A gente olha, a gente fica: oh, que legal, esse evangelho que amacia a nossa carne, que passa a mão na tua cabeça. Vai lá, tu pode fazer aquilo ali sim. Vai lá, tudo bem, você ficar acomodado, parado. O Senhor não liga, o Senhor já te salvou, Ele só te ama. E o Evangelho, gente, o Evangelho puro, simples, Ele te convida para morrer. O Senhor não nos promete carro, Ele não nos promete bens, Ele não nos promete uma vida luxuosa, Ele nos promete uma vida de morte. E se você realmente quer o Evangelho, você precisa estar disposto a morrer. Não é fácil morrer. Não é fácil você carregar a sua cruz. João vai dizer, João 3,30, é necessário que ele cresça e eu diminua. É bom? Não é. É legal? Não é. É gostoso de viver? Não é. Mas é necessário. É necessário Jesus crescer, é necessário a presença do Senhor crescer sobre nós, para que nós venhamos diminuir. Mas nós estamos apaixonados com o Evangelho que prega totalmente o contrário, o Evangelho que nos promete bens, o Evangelho que traz tudo, menos a presença do Senhor. Sabe, tem pessoas que você pode ter qualquer tipo de bens, mas só uma satisfação que consome os nossos dias, há um zelo que consome os nossos dias e está em Cristo. Por isso o Senhor nos chama para ir além, porque enquanto nós continuarmos a nossa perspectiva humana, nós não estaremos fascinados em Cristo e por isso será difícil morrer. Para Paulo não foi difícil, porque ele conhecia quem era Jesus, valia a pena. As pessoas hoje deixam de seguir Jesus, deixam de deixar tudo porque pensam que não vale a pena. Eu não quero ser Deus, não quero morrer, eu
quero viver essa vida aqui que eu estou vivendo e acabou. Eu estou bem. Eu não estou sofrendo. Se eu estivesse sofrendo, eu ia correr atrás de Cristo. Mas eu não estou sofrendo por enquanto, vou ficar aqui. E aí nós lembramos de quem? Das 10 virgens. As prudentes. As imprudentes. Muitas das vezes nós temos sido as imprudentes. Que só busca o Senhor, que só busca se encher do azeite do Senhor quando está sofrendo, quando chega a hora, está em cima da hora. As pessoas só querem buscar o Senhor quando está sofrendo. E o Senhor nos chama para ir além da vida. É para sofrer por Cristo, é para morrer em Cristo. E as pessoas, quando acontece essa dificuldade, ela vai correndo para os braços do Senhor. Quando está bem, ela sai. Não vai tanto à igreja, não lê tanto a Bíblia. Aí quando vem, é desamparado. Por que é desamparado? Porque não estava firme no Senhor, não estava com os pés firmados na rocha. Por isso que o Senhor nos chama a ir além, para não viver essa vida miserável, para não viver essa vida de dependência desse mundo. Esse mundo é passageiro, mas o nosso Deus é eterno. Gálatas 5:24. Os que pertencem a Cristo Jesus crucificaram a carne com as suas paixões e os seus desejos. Não é sobre nós estarmos ali numa situação agradável, não, é sobre fazer a vontade dele, mesmo que doa. Nós precisamos carregar a nossa cruz. O Evangelho de Jesus nos convida a deixar tudo, a seguir ele. Quando Jesus chamou os discípulos, ele não chamou, vem, me segue, eu vou te dar tudo, eu vou te dar reino, eu vou te dar isso, não. Gente, isso foi o discurso de Satanás, isso é o discurso do diabo, não é discurso de Deus, não. O Senhor nos convida a deixar tudo, a ir além da vida, morrer em Cristo. Um cristão bom, ele precisa estar morto. E nós vemos isso na Bíblia. Eu já estou crucificado com Cristo. Nós precisamos estar crucificados com Ele, pois é necessário que Ele cresça e nós devemos diminuir. Jesus nos chama para morrer junto com Ele e ser fiel até a morte. E aquele que for fiel receberá a coroa da vida. Amém? Gálatas 2:20. Eu já falei isso? Não, né? Gálatas 2:20. Projeto Me, por gentileza. Olha que banner bonito. O que eu acabei de falar. Estou crucificado com Cristo. Assim já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim. A vida que agora vivo no corpo, vivo-a pela fé no Filho de Deus, que me amou e se entregou por mim. 1 João 4,19, um versículo que eu decorei muito fácil. Nós o amamos porque Ele nos amou primeiro. Eu lembro que eu me perguntava, Senhor, eu sei tão pouco, por que eu preciso te amar? E enquanto eu li a Bíblia, o Senhor me deu essa resposta. Nós o amamos porque Ele nos amou primeiro. As nossas respostas nós encontramos em Cristo. Se eu não me engano, acho que é Billy Graham, eu aprendi mais, que ele falou aqui. Você quer ouvir a voz de Deus? Vai ler a Bíblia. Quer ouvir a voz de Deus de forma audível? Lê em voz alta. A voz de Deus, a palavra revelada, a glória de Cristo, a face do Senhor, a intimidade, nós vamos conseguir através disso daqui. Não é em livro de autoajuda, não é em dicionário ou em qualquer outro livro escrito por homens. Esse daqui também foi escrito, mas foi inspirado pelo Espírito Santo. E é através da palavra, é na Bíblia que nós temos a revelação de quem é Cristo. Mas é pela nossa força? Não. Através pelo Santo Espírito, que fortifica o nosso espírito. E é através da fé em Cristo Jesus. Amém? Então o Senhor nos chama. Não pense que o Evangelho te promete bens. O Evangelho não nos chama para isso. E eu posso dizer que esse ano, esse velho caduco dentro da igreja, foi apenas desse ano que eu experimentei o Evangelho genuíno. Na camp, as escamas caíram. No acampamento. Gente, eu levei tanta pisa naquele lugar. É necessário, foi muito. Foi necessário. Quem sabe quem foi, né? Gente, foi maravilhoso. Foi uma pisa assim que a gente tava pedindo mais. Bate mais. Gente, eu chego
descia quente isso daqui, ó. Porque eu tinha decorado a etimologia, eu tinha decorado tudo. O evangelho, etimologicamente falando, vem da palavra grega evangelho, que significa boa notícia, as boas novas. E essa boa notícia é que Cristo morreu por nós. E essa boa notícia não é algo escrito, é um Deus personificado que foi Jesus. E eu tinha decorado tudo isso na minha cabeça. Já sabia o conceito, tudo, mas era necessária a revelação. Era necessário ir além e mais profundo no Senhor. Amém? E mais um breve testemunho também, mais um sonho que eu tive com o Senhor, né? A Carol tá me olhando ali porque ela sabe qual é. Gente, eu tive um sonho muito forte com o Senhor. Eu lembro que eu acordei com medo, porque foi tremendo. Eu passei uma semana assim, meu Deus, forte. Eu sonhei com o Senhor, eu tava atravessando. É como se eu tivesse na praia, mas como se aqui fosse o rio, né? Mas eu tava indo pra lá. Aí eu olhava e eu vi um rio muito bonito. E era como se tivesse uma nascente. Aí eu vi uma pessoa dançando, não vou falar o nome dela, mas ela tá aqui. Ela dançando com um pano na beira dos rios, ali, assim, devoção, sabe? E eu vi a irmã Nazaré. Eita, meu Deus. Gente, eu vi a irmã Nazaré sapateando e eu tava segurando um pano também. E ela chegava naquele sapateado dela que vocês conhecem. E ela puxou o pano assim na minha mão. Pá! E eu comecei assim a orar fervorosamente, girar também. E eu caí. E eu comecei em direção ao rio. E eu caí de cara na água, no raso. Não era tão fundo, era algo rasinho assim. E eu começava: Senhor, Tu és bom. Senhor, Tu és maravilhoso. E eu começava: Senhor, Tu és bom, Tu és bom, Tu és bom. E eu lembro que eu sentia algo, eu levantava assim um pouco a minha cara, que eu estava dentro d'água, né? Eu olhava e eu via uma imagem, uma figura, uma pessoa. Era como se estivesse no pôr do sol. Eu não conseguia enxergar muito bem. Eu vi só a silhueta assim, como se estivesse no escuro, e vinha em minha direção. E essa pessoa olhava para mim e veio uma glória muito forte, uma luz que praticamente quase me cegou, que eu tive que olhar para baixo novamente. E eu falei: Senhor, a Tua glória é terrível, é muito forte, eu não mereço. De fato, a glória do Senhor, ela mata. A glória do Senhor, ela nos fascina, mas ela mata também, ela dói. Porque na presença do Senhor não tem pecado. É necessário estar puro. Aqui nós acabamos de ler: limpai as mãos, pecadores. Você que tem a mente dividida, purifica o coração. Bem-aventurados, puros de coração, pois verão a Deus. E eu lembro que, ainda no raso, mesmo não enxergando o rosto do Senhor, eu tenho uma plena convicção de que era Jesus, querendo revelar a sua face. E eu falava pro Senhor, eu falei: Senhor, eu não consegui ver. Me leva para mais perto. Eu quero enxergar, eu quero contemplar o Senhor face a face. Eu quero ver os detalhes do seu rosto. Eu quero conhecer o Senhor em intimidade. Mas para isso é necessário descer a casa do oleiro. É necessário deixar o Senhor trabalhar em você. É necessário deixar tudo. O Senhor te chama para deixar tudo, é para morrer. Você vai sofrer, você vai sentir dor, vai. Mas a fascinação por Cristo é o nosso combustível. A glória dele é que nos move. Até o amor que está em nós é Ele que coloca em nós. Nós lembramos do dom do amor. Sem um dom do amor não somos nada. Não adianta estar aqui. É como um prato aqui batendo, pá, 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 um sino que ressoa, é apenas barulho. E o Senhor nos chama para ir além disso. Amém? O Ministério de Louvor pode subir já. Eu sempre quis dizer isso, o Ministério de Louvor pode subir. Eu não sei porquê, mas é bonito, não sei porquê. Há uma recompensa para aqueles que morreram. Apocalipse. Deixa eu colocar aqui. Apocalipse 2, a partir do versículo 8.
que é uma das cartas, né, do Senhor para as igrejas. Meu Deus, tem Apocalipse 8, Pai, perdão. Apocalipse 2:8, gente. Peraí, deixa eu me recompor. Ao anjo da igreja em Éfeso. Eita, meu Deus do céu, me ajuda. Estou em outro versículo. Tá no telão, né? Vou morrer no telão, que eu estou me encontrando aqui. Ao anjo da igreja em Esmirna, escreva: eis o que diz aquele que é o primeiro e o último, que morreu e tornou a viver. Pode continuar. Conheço as suas tribulações e a sua pobreza, mas você é rico. Conheço a blasfêmia dos que se dizem judeus e não são. No entanto, são sinagoga de Satanás. Pode continuar. Não tenham medo do que você está prestes a sofrer. Eis que o diabo está prestes a lançar alguns de vocês na prisão, para que sejam provados, e vocês passarão por perseguição durante 10 dias. Seja fiel até a morte, e eu darei a você a coroa da vida. Amém? Essa é a recompensa daqueles que forem fiéis. O Senhor te convida para deixar tudo, para morrer hoje, a se entregar aos pés dele. Mas há uma recompensa que é maior do que qualquer coisa que nós conseguimos conquistar na força do nosso próprio braço, a vida eterna com Cristo.